Olá, meu nome é Noemia Guimarães e hoje vou abordar convosco um assunto que nos abrange a todos nós no nosso cotidiano. Antes de mais, gostaria de vos pedir para subscreverem o nosso canal no YouTube, o 360 Quinta, as nossas páginas no Facebook, para também terem a oportunidade de estarem a par destas pequenas curiosidades que vamos abordando ao longo de todas as semanas. Hoje o tema que escolhi para partilhar convosco é sobre a importância das cores. Quando o assunto é a decoração da casa, no que toca à pintura, o pensamento nunca pode ser nunca deve ser pintar tudo de branco. Isto porque cada espaço precisa de ter cores específicas para ter a energia certa, pois a cor certa assume uma responsabilidade importante nas sensações em cada espaço que é diferenciado na nossa casa. Quantas vezes já sentiu que faltava algo na sua sala, mesmo tendo muitos acessórios? Ou quantas vezes sentiu sonolência numa divisão que era suposto ser de socialização? Pois é, a cor pode mesmo ser um fator que influencia nestas pequenas, grandes coisas. Vou apresentar-vos um bocadinho o significado das cores e sobre as cores mais utilizadas nas nossas casas. O preto, bom, é um elemento que é uma cor associada ao elemento água, é uma cor ideal para divisões, onde o objetivo seja transmitir a sensação de profundidade, mas é importante também não abusar, pois poderá transmitir efeitos contrários, como pensamentos negativos, angústia e tristeza. Claro que é uma cor também muito habitual nas nossas casas e se bem misturado com cores suaves e quentes como o branco ou mesmo o vermelho, pode criar um ambiente muito sofisticado. A cor branca é uma cor neutra, fria, sinónimo de tranquilidade. Combina com qualquer decoração, no entanto, também os especialistas dizem que em excesso pode causar algum desconforto. Se pretender utilizar o branco, conjugá-la com outras cores e outros elementos como madeira, quadros, é uma opção, pode-se chamar inteligente. Deve ter sempre em atenção que o branco expõe mais a sujidade. Se tiver crianças em casa, nota-se muito mais do que um pérola ou uma cor mais escurinha um bocadinho. Em relação ao cinzento, bom, conjugar esta cor com outras é uma opção inteligente para que não se caia no erro de ficar associada a um ambiente simples, muito simples. É, sem sombra de dúvida, uma cor que está na moda e é uma solução para resolver aqueles conflitos de decoração, porque é uma cor bastante que se consegue conjugar com várias cores. Temos o verde. O verde também é escolhido, é um símbolo da natureza, prosperidade, esperança, paz, sossego, frescura e liberdade. Estas são algumas associações que fazemos à cor verde. Conjugar vários tipos de verde com azul é uma boa opção para quartos de criança ou mesmo nas casas de banho. O verde ainda ajuda a despertar o talento e a aumentar o bem-estar físico e emocional, pois está também associado à saúde, nutrição e equilíbrio do nosso corpo. Portanto, corpo são, mente sã. Conjugar o verde com elementos da natureza como madeira, plantas e flores é uma boa ideia para aumentar a energia e a tranquilidade do espaço. Uma cor também muito utilizada é o azul. O azul é uma cor que transmite calma, tranquilidade e é ideal para zonas em que precisa de aliviar a tensão, meditar e interiorizar. Quartos de criança e casas de banho são as divisões da casa onde o azul claro é bastante utilizado. Por sua vez, o azul escuro transmite seriedade, pureza, confiança, mas não deve ser utilizado em demasia, pois poderá tornar-se depressivo. Uma outra que é bastante utilizada é o rosa, é uma cor gentil e aconchegante, proporciona ternura e conforto no espaço. Normalmente é associado a raparigas, mas poderá também ser uma boa escolha para um quarto de casal. Usar o rosa na sala de estar é uma opção inteligente porque oferece hospitalidade. Pormenores, tipo abajures, passadeiras, cortinas, são acessórios que podem enaltecer a cor, portanto recomendam-se.
Depois temos a cor verde, a vermelho, que é uma cor mais quente, mais intensa, transmite paixão, amor e energia e desperta sensações vibrantes às pessoas que estejam neste espaço. Mas usada em demasia pode ser um erro, pois pode provocar alguma irritação, agressividade. Se for conjugada com outras cores, como o branco ou o preto, pode dar um toque especial à divisão. Se tiver que escolher esta cor para uma divisão, aconselho-se espaços que não sejam muito utilizados, como por exemplo a zona de quintal, espaços de jardim, corredores ou salas de visitas, para não cansarem. O laranja é uma cor associada ao elemento fogo, ao otimismo e à alegria. Estimula os sentidos de criatividade e sobretudo da comunicação. Por essa razão, é uma ótima opção para zonas onde se deseja estimular o diálogo, tal como a sala de estar ou sala de jantar. Para além disso, ajuda a aumentar a confiança e ajuda a que a conversa flua mais facilmente. Temos também o amarelo, que é uma cor que transmite inteligência, raciocínio e felicidade. Está também associada a elementos como o dinheiro e poder, e emana alegria para a divisão onde for aplicada. Por estas razões, escritório ou ambientes em que a família se reúne para conviver são as melhores divisões para aplicar esta cor. E por último temos o roxo, uma cor com duplas sensações. Por um lado, quando utilizado de forma equilibrada, confere elegância ao espaço. No entanto, se for usado em demasia, pode causar tristeza. É uma boa sugestão para zonas de relaxamento e leitura. Portanto, após a breve apresentação que vos fiz das cores, vou-vos dar, dizem os especialistas, alguns conselhos sobre cada espaço em si. Portanto, na sala é importante aplicar a cor consoante o espaço que tem disponível. Dependendo do espaço, depende da cor, ou seja, cores claras e harmoniosas como o branco, o cinzento claro ou o tom pastel são boas opções. Se a sala tiver muita luz natural e se for de grandes dimensões, pode utilizar cores mais fortes, porque não vai tornar o espaço uma aposta positiva. No entanto, aconselham a não utilizar muito mais do que 2 tons para além da cor base. Tons suaves com tons escuros também é uma boa ideia para haver uma harmonia natural entre as cores. Em relação ao quarto do casal, bom, aqui as cores fortes no quarto podem ser uma opção agradável, mas apenas para pormenores, tipo as almofadas, as carpetes, o edredão e outros elementos decorativos. Nas paredes do quarto deve deixar predominar cores pouco vibrantes que proporcionem também um relaxamento. Outro fator importante no quarto do casal é a iluminação. Se a divisão tiver bastante luz natural, então não precisa ter medo em usar cores escuras. É aconselhado evitar algumas cores, nomeadamente o amarelo, o vermelho, o laranja e o rosa. Isto porque podem potenciar insónias e despertar a fome, coisa que não convém. O azul no quarto do casal em excesso também pode originar melancolia e tristeza. No quarto das crianças, bem, normalmente a associação faz os meninos com azul, as meninas com rosa. Será assim? Pode ser, porque não? Se os pequenos gostarem, tudo é conjugável. No entanto, devem dar sempre preferência a cores neutras, como o branco, o cinzento claro e tons pastel, acompanhando sempre com madeiras claras para que o quarto tenha também um ambiente jovem e leve. Na cozinha, é aconselhado cores claras, uma base clara e alguns pormenores com tons, peço desculpa, de mercúrio, petróleo e quartzo para esta divisão. No entanto, devem ser utilizadas juntas, pois a predominância de cores escuras irá criar um ambiente escuro e monótono. Relativamente à casa de banho, bom, é recomendável que haja pelo menos 2 tons distintos, uma base clara para a maioria do espaço, para dar também sensação de limpeza, e acompanhada de detalhes de decoração em tons mais fortes e um tom mais escuro, para reforçar as zonas em contacto com a água, as bases e as banheiras. Partilho também convosco uma dica que se está a usar muito, que é pintar os azulejos da casa de banho quando estes são antigos e feios. É uma opção económica e é uma
uma opção que torna o espaço mais moderno e que se enquadra no novo look da divisão. Podemos utilizar também as cores de que forma? Para tornar um efeito ilusório sobre as dimensões das divisões, ou seja, nós se temos uma divisão pequena e queremos dar um aspecto de maior, devemos utilizar uns tons claros, como o branco e o bege, nas paredes e no teto, porque assim dá uma sensação de amplitude, porque refletem mais a luz. Se o objetivo é alongar o ambiente numa divisão retangular, deve combinar as paredes escuras com teto e chão claros, já que a cor escura vai aumentar as linhas horizontais. Depois temos a parte da largura. Se por outro lado queremos alargar uma divisão, porque é uma divisão mais estreita um bocadinho, devemos pintar as paredes do fundo e o teto com uma cor escura e deixar as paredes maiores, ou seja, as laterais, em tons claros. Isto é uma boa dica para corredores muito estreitos e compridos. Depois, para dar a sensação de paredes mais curtas, crio uma divisão pintando a parte de cima em tom escuro e deixando a parte de baixo com cor clara. Também, outro efeito que podemos precisar nas nossas casas é diminuir a largura da sua divisão e para tal deve aplicar tons escuros em paredes opostas e deixar os tons claros para as paredes do fundo e do teto. Como em tudo na vida, o que se destaca é sempre o que é diferente, por isso, neste caso, a solução é muito simples. Se quer destacar uma parede, pinte-a numa cor diferente daquela que predomina na divisão. Espaços muito grandes podem também tornar-se desconfortáveis e impessoais. Se pretende tornar uma divisão mais aconchegante, pode usar uma cor escura em todas as paredes e no teto. Em divisões muito compridas, a estratégia passa por pintar as paredes de fundo num tom escuro, deixando as restantes num tom claro. Verá que uma sensação de profundidade vai diminuir. Se o problema está no teto, ou seja, numa divisão com o pé direito muito alto, dá uma sensação de vazio, consegue diminuir a altura, ou seja, a sensação de altura, pintando o teto de cor escura e deixando as paredes em tom claro. Bom, quando falamos de cor, não nos referimos apenas de paredes. Portanto, ao pensar em tons, tente incluir também os móveis nessa brincadeira. Um puff colorido, almofadas coloridas, quadros, sofás, tapetes e cortinas são peças que podem ficar muito giras nos nossos espaços. Estes últimos, como são mais dispendiosos, aconselham-se a ter um tom mais neutro, para não cansarem, e assim os acessórios usar e abusar nas cores para serem mais chamativos. E isto que acabei de partilhar convosco não é uma regra, trata-se apenas de ser um conselho e os especialistas que estudam têm esta visão. Use e abuse da sua imaginação para tornar a sua casa no seu lar. Espero ter-vos ajudado. Se quiserem mais dicas, não se esqueçam de ir acompanhando as nossas páginas. Ficam os meus contactos. Se quiserem partilhar também algumas sugestões, fiquem bem e sejam felizes. Até à próxima!